você tem aquelas situações que são exclusivas de aparecimento, quer dizer, quase exclusivas de aparecimento no palato, que são os tórios. E os tórios são crescimentos ósseos, osso bom, osso saudável. Você pode ter tórios na mandíbula também, mas os tórios mandibulares, eles acontecem por lingual na região dos caninos inferiores. E a grande questão é aqui, o que fazer com esses tórios? Depende, a gente tem várias possibilidades aqui. A primeira delas é não fazer nada, é não remover. Como no caso superior ali, que você tem um tórax pequeno, indolor, assintomático. E é muito importante a gente mostrar isso para o paciente. O paciente precisa saber que ele tem essa alteração na boca. E é muito frequente eu mostrar isso para os pacientes, coloca um espelho na mão, usa a microcâmera, mostra para a pessoa, né, e valoriza a informação, explica para ela o que está acontecendo. E a pessoa às vezes tem uma longa história odontológica e ela acaba dizendo para você assim que nunca nenhum colega tinha mostrado isso, né? Não pode, gente. A gente tem que mostrar essas alterações todas que a gente acaba identificando. É importante para a nossa prática profissional, é importante para o seu relacionamento com os pacientes saber que você está atento ao que está acontecendo na boca dele. E você ter essa atitude de mostrar o tórax, de mostrar a lesão, denota essa questão, denota esse ponto de você estar atento. E tem situações que você vai fazer uma reabilitação no paciente, ou vai trocar as próteses, enfim, e aí o tórax interfere na prótese. Nesses casos ele vai ter que ser removido. Aqui, tá, beleza, dá para discutir no caso do meio a qualidade da PPR. Isso é outra história, né? Que já tem uns aumentos ali, né? Um acrílico misturado ali. Mas repara na armação e repara no eixo de inserção. Então foi possível ali confeccionar a prótese parcial removível superior sem fazer a remoção do tórax. E tá tudo bem. Não tá nada errado ali. Não há problema nenhum nesse caso de você adaptar o eixo de inserção da prótese à situação do tórax. O que não pode é a prótese provocar traumatismo crônico no tórax, porque o traumatismo crônico, esse sim, é uma das indicações para você remover o tórax. No caso mais de baixo, aqui no caso inferior, você já tem uma ulceração ali, e isso é sinal de traumatismo crônico, e esse é um dos pontos ou uma das indicações para fazer remoção. Mas vamos explorar mais isso. Quando está indicado, ou quais são as situações de remoção? Então, se isso está crescendo, se isso tem atividade, né? Está aumentando de volume e o paciente está percebendo que isso está aumentando de volume. Se isso tem interferência na inserção da prótese e se isso tem trauma crônico ou se o paciente tem cancerofobia. O que é cancerofobia? A pessoa ter medo que aquilo seja câncer de boca. E aí não dorme de noite, as pessoas realmente se preocupam com essas alterações e aí talvez a melhor conduta seja realmente a remoção cirúrgica. Isso é um dos segredos do consultório. Você valorizar essas coisas e mostrar que o paciente cria confiança, cria vínculo com você. Mas olha só, no caso inferior, a dificuldade aqui está em você ter confiança, certeza que realmente você está frente a um tórax. Por quê? Porque vem aquela questão aqui do diagnóstico diferencial das patologias de glândula salivar acessória. Será que aquilo ali que está ulcerado não pode ser um tumor de uma glândula acessória? Será que aquilo ali que está ulcerado nesse caso inferior aqui não pode ser o início de um carcinoma mucoepidermoide ou de um adenocarcinoma e por aí vai, porque a patologia de glândula salivar ela é muito ampla, a patologia tumoral ela é muito grande. Como ter certeza disso? Bom, a dúvida pode existir, mas um ponto muito importante aqui no diagnóstico diferencial é o seu exame físico e a sua conversa com o paciente. Primeiro é saber se ele já tinha isso. Se ele sabe que tem esse aumento de volume há muitos anos, esquece a história do carcinoma. Se você está pensando que é um carcinoma e o paciente sabe que tem aquilo há muitos anos, gente, você não conversou com o paciente, né? Tá faltando mais papo aí, tá faltando mais anamnese. Com aquele volume é difícil ele não saber que tivesse aquilo. Então, se isso tem 2, 3, 4, 5, 6, 15 anos de evolução, não tem como você achar que aquilo é maligno, porque nenhum tumor maligno leva tanto tempo assim.
E outro ponto aí é o exame físico, né? Depois da anamnese, o exame físico, você vai tocar. Tumores, mesmo tumores sólidos, mesmo neoplasias, eles são compressíveis. Você consegue comprimir a lesão quando você coloca o dedo e aperta a lesão. E nesse caso, quando você comprimir ali, aquilo é duro, é endurecido porque tem osso embaixo. Então, o que você vai fazer nesse último caso aqui? Depende. Você pode tratar a úlcera crônica, você pode optar por tratar a úlcera crônica e, no segundo momento, fazer a remoção desse tórax. Então você pode ali imediatamente já indicar a remoção e já tirar aquela úlcera junto, né? Inclui a úlcera na incisão ali. E esses tórax você precisa fazer um duplo Y, né? Você vai fazer um corte assim, perto do palato, vai fazer um corte linear sobre ele e de novo assim embaixo. E aí você vai abrir isso assim, né? Como fosse um livro, expondo toda a superfície do tórax ali, e aí vai fazer o desgaste dele. Gente, é osso duro. Então prepare uma fresa cirúrgica, né, se você vai fazer essa remoção, ou então prepare uma broca para fazer sulcos ali e fragmentar ele, porque dá trabalho você fazer essa remoção aí de tórax, né? Tem que desgastar bastante. Não é tão simples, não é tão fácil assim. É simples, mas não é fácil, porque acaba sendo ali uma estrutura muito mineralizada, né? Uma estrutura que é bastante resistente.